Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com o seu lar. Amém, queridos? Aos irmãos em casa também, a nossa saudação fraterna. E vamos abrir a palavra de Deus, então, no livro de Gálatas, na sequência da nossa série Paz Só em Jesus, baseada no livro de Gálatas, hoje começando o terceiro capítulo dessa carta, os versos de 1 a 5. Gálatas 3, de 1 a 5, temos aqui a projeção também, caso alguém tenha dificuldade de localizar aí o texto bíblico. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pai, nos colocamos diante do Senhor uma vez mais, para também aqui sermos alimentados, como já fomos na ceia, pela palavra do Senhor. Nutre a nossa alma, Senhor, fortalece-nos, e que a Tua palavra, Senhor, faça diferença na nossa vida. Queremos ver Jesus, ao ouvirmos a Tua voz nesta noite, é no nome dEle que oramos. Amém. Meus irmãos, existe um plágio musical famoso dos Beatles. Uma música deles, para aqueles que são daquela geração, que conheceram a discografia dos Beatles, chamada Come Together, foi um plágio, pelo menos uma boa parte da música, não toda ela, de um outro cantor chamado Chuck Berry. O John Lennon teve que pagar uma indenização, incluiu o nome do Chuck Berry na música Come Together, e teve que gravar, inclusive, algumas músicas do Chuck Berry para ajudar a promover a carreira do outro. E no final ficou tudo bem, eles cantaram, inclusive, juntos, tem alguns vídeos deles cantando juntos, esses dois grandes cantores. O que está acontecendo aqui no texto bíblico de hoje é algo parecido. Aquilo que foi a obra de Jesus e os efeitos da obra de Jesus, do seu evangelho puro e verdadeiro, estava sendo atribuído a uma outra fonte, um outro evangelho, diferente daquele que o apóstolo Paulo estava pregando. E o apóstolo, então, está numa cruzada aqui nesta carta para corrigir esse tipo de distorção e não permitir que fosse feito um plágio a respeito da obra de Jesus e das bênçãos que só Jesus pode nos dar. E o plágio estava sendo feito por aquele outro evangelho que a essa altura todos vocês já sabem qual é aquele que não descarta Jesus Cristo, mas é Cristo e mais também faça por onde merecer. Tem que ser as duas coisas, tá? Você tem que crer em Cristo, tem que fazer por onde merecer. Isso é um problema seríssimo, porque nessa hora que Cristo foi suplementado, ele acaba sendo descartado, ele acaba sendo reduzido a nada, e por isso esse evangelho não pode ser de forma alguma aceito, e nós temos esse evangelho no nosso mundo hoje aos montes, meus irmãos. Daqui a pouquinho a gente dá alguns exemplos mais. E nós estamos então aprendendo com esta carta, meus irmãos, lições preciosas para a nossa vida hoje como cristãos. E a lição principal que nós queremos relembrar aos irmãos aqui nessa noite é que somente por meio de Jesus Cristo crucificado nós podemos ser abençoados por Deus. Eu vou falar aqui agora para as crianças 4 palavrinhas, tá bom? Geralmente são 2, né? Hoje vão ser 4, tá bom? A primeira delas, são 2, né? Espírito Santo. Já comecei com 2, Espírito Santo, tá bom? A outra palavrinha, transformação. Estou falando muito depressa, Anjo? Não, Marcelo. Transformação. A terceira palavrinha, posso falar qual é? Sofrimentos. Sofrimentos. E a quarta palavrinha, milagres. Não sei se vai dar tempo para tudo isso, mas
a gente vai até onde o tempo aqui permitir. Ok, eu vou lembrando aos pouquinhos as palavras para vocês, tá, crianças? Vocês lembram que o apóstolo Paulo está construindo a sua tese nesse livro, ele está apresentando o verdadeiro evangelho, e pela primeira vez ele usa a expressão justificação pela fé, para dizer que isso é o evangelho de Jesus. O perdão dos nossos pecados, não por uma barganha ou por um merecimento nosso, mediante o nosso esforço, mas um perdão sim que é concedido pelo esforço de Jesus na cruz. Ele entrega a sua vida por nós e os nossos pecados são perdoados. Muito bem, e nessa defesa que ele faz então, ele diz aos Gálatas o seguinte, no primeiro versículo: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Jesus Cristo exposto como crucificado, é este evangelho, é esta mensagem da justificação pela fé somente por meio de Cristo. E o apóstolo Paulo, gente, ele está literalmente indignado, mal-humorado com aqueles nossos irmãos lá da Galácia. Essa palavrinha que ele usa aqui, insensatos, dá uma amenizada no que o apóstolo Paulo, na verdade, ele estava querendo dizer aqui. Ele está literalmente falando: estúpidos vocês são, não é possível, vocês ouviram esse evangelho, não foi uma mera doutrina, um mero conhecimento, vocês receberam esse evangelho no poder do Espírito Santo, ele impactou a vida de vocês, e agora parece que vocês estão encantados, enfeitiçados, estão retrocedendo, abandonando essa experiência, essa convicção, esta verdade que foi apresentado para vocês. E Paulo usa expressões muito fortes aqui quando ele diz que Cristo foi exposto como crucificado. Essa palavra que ele foi diante dos seus olhos exposto. A ideia aqui, meus irmãos, é de que foi uma manifestação muito forte, muito evidente da pessoa de Jesus. Eles quase que literalmente viram a Jesus com os olhos da alma, com os olhos da fé. O Tim Keller, ele faz uma observação interessante a esse respeito. Ele diz que um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas alguém que o viu na cruz. E eu pergunto, que tipo de cristão você é? Alguém que sabe das doutrinas, sabe das verdades, ou alguém que viu a Jesus com os olhos da alma, e isso transformou, impactou a sua vida? Como nós hoje aqui, meus irmãos, que também queremos ver Jesus com os olhos da alma, não queremos apenas aumentar o nosso conhecimento sobre a doutrina, não estamos aqui não estamos aqui de jeito nenhum para avaliar o pregador, ou avaliar se a mensagem foi boa ou se foi ruim, mas nós estamos aqui para ver a Jesus. E Paulo disse: vocês viram a Jesus quando eu preguei a palavra de vocês, a palavra de Deus para vocês. E por isso Paulo está assim tão bravo, tão indignado com eles, e ele reconhece que ele está pegando um pouco pesado mesmo. Não está errado, mas ele reconhece que tá assim, o chicote está batendo. No capítulo 4, verso 20, ele diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vejam que ele reconhece que o tom de voz dele está muito difícil, muito pesado para eles, nesse confronto que ele está fazendo à instabilidade espiritual dos irmãos da Galácia. E desta vez, vocês já viram que ele usou várias experiências dele para defender esse ponto dele. Agora ele vai abordar as experiências dos crentes da Galácia. Ele falou do que ele tinha vivido, que mostrava que ele era um apóstolo e que o evangelho dele era puro evangelho. Agora ele vai falar: mas lembrem do que vocês viveram, lembrem das experiências que vocês tiveram com este evangelho. Pensem o quanto esse evangelho mudou a vida de vocês. Eu pergunto, foi no nome de Moisés ou foi no nome de Cristo? Essa é a indagação que Paulo está fazendo. Claro que não foi no nome de Moisés. E aqui nessa hora que eles estão querendo meio que fazer um plágio, como se Moisés pudesse levar os louros da vitória de Jesus na cruz, para dizer que todas as bênçãos que eles haviam no passado e no presente experimentando, eram decorrentes da lei mosaica, do judaísmo, ou mesmo do nome da pessoa de Moisés. O John Stott, meus irmãos, ele diz que o evangelho não é uma exigência,
tipo, faça alguma coisa, mas é uma oferta. Cristo fez por você. E Cristo nos ofertou com a sua morte na cruz e em consequência dela várias bênçãos. E eu quero recordar com vocês as bênçãos da sua vida a partir das bênçãos das vidas dos Gálatas, conforme nós temos aqui no texto bíblico, deixando claro e evidente que somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ser abençoados por Deus. Que bênçãos são essas? Crianças, a primeira bênção é a promessa do Espírito Santo. Por isso que eu falei Espírito Santo. Quero saber isso de vós, verso 2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está fazendo referência e menção ao momento em que eles receberam o Espírito Santo de Deus. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é mera doutrina, não é mera informação, como eu disse, para encher a nossa cabeça, satisfazer a nossa religiosidade, que é inata a todo ser humano. Mas é uma mensagem que impacta a nossa vida. Se isso não aconteceu com você ainda, precisa acontecer. Não basta ser um crente, um presbiteriano, não basta ser um evangélico. É preciso ter uma experiência sobrenatural com Deus a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E essa experiência sobrenatural qual é? É Deus conceder a você e você receber a dádiva de Deus chamada Espírito Santo de Deus. Não é a força de Deus, não é um poder, um combustível, mas é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade que vem habitar em nós, que vem estar em nós, assim como Deus se fez presente no jardim, assim como Deus se fez presente na arca de Noé, como Ele se fez presente no tabernáculo, no templo, em Cristo encarnado. Agora Deus se faz presente na igreja. Nós somos o templo espiritual, onde esse Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. E a questão que é importante a gente refletir a esse respeito, meus irmãos, é por que o Espírito Santo deve ser recebido por alguém que ouve o Evangelho. Não basta ouvir o Evangelho, não basta estar numa igreja. Por que você e eu precisamos receber o Espírito Santo de Deus no nosso coração, para Ele estar permanentemente selando o nosso coração como propriedade de Deus? A questão, meus irmãos, que você e eu sabemos muito bem, é que nós temos um problema crônico dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração. Nós somos corrompidos, nós somos maus, temos pensamentos horríveis. Falamos coisas das quais nós nos arrependemos depois. Fazemos coisas na nossa vida que machucam os outros e depois machucam a nós mesmos. Nosso coração é indigno, nossa alma é indigna de ter com Deus um relacionamento. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque é Ele que transforma esse coração. É Ele que lava esse coração da sujeira toda dos nossos pecados, e é o Espírito Santo que faz de nós novas criaturas. Um dia, se você puder, leia um livro do autor Michael Reeves, chamado Deleitando-se na Trindade. Realmente é um deleite ler o livro e se apropriar do que ele está ensinando. E eu vou dar uma palhinha aqui para os irmãos, a esse respeito do que nós estamos falando. Visto que o nosso problema está em nosso coração, o Espírito nos confere o novo nascimento em uma nova vida, precisamente para nos dar um coração novo. A ferramenta que o Espírito usa é a palavra de Deus, essa que você está ouvindo agora. Por meio da Escritura, o Espírito Santo abre os nossos olhos, para que nós vejamos quem de fato, verdadeiramente e formosamente é Jesus. E assim Ele conquista o nosso coração de volta para Deus. Porque esse é o nosso problema. Na nossa maldade, na nossa corrupção, nós nos afastamos de Deus. É o Espírito Santo que inverte tudo isso na nossa vida, transforma o nosso coração. Essa é a vida que nós recebemos no Espírito, podermos conhecer e termos comunhão com Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em outro lugar, na carta aos Romanos, ele vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você tem o Espírito de Cristo, você recebeu esse Espírito no seu coração, Deus já lhe deu esse Espírito, onde antes havia morte,
no coração, onde antes havia corrupção, agora há vida, Deus vivendo em nós. É por isso que o tradutor da primeira Bíblia inglesa, chamada William Tyndale, ele diz que onde está o Espírito, é sempre verão, porque ali sempre haverá bons frutos, isto é, boas obras. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Pergunto mais uma vez, você é crente, presbiteriano, evangélico? O pessoal que está em casa nos assistindo, né, também a mesma pergunta. Ou talvez você não seja nada disso, muito antes pelo contrário. Nada disso importa. Nenhuma desses rótulos ou dessas adjetivações importa, meus irmãos. O que importa é ter recebido o Espírito Santo de Deus e ter nascido de novo. Você tem essa convicção no coração de que pertence a Deus, de que foi justificado dos seus pecados, perdoado dos seus pecados, que você foi adotado na família de Deus, que você é um filho amado de Deus. Não vale dizer, eu acho que sim. Se você acha, é porque não é. Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele testifica com o nosso coração lá dentro, de que de fato nós somos filhos de Deus, de que de fato nós temos essa aliança com Deus. Importa, meus irmãos, o que a Bíblia diz a esse respeito. E o que a Bíblia diz a esse respeito é que aquele que crer em Jesus, de verdade, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Jesus disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, na época de Jesus encarnado, ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Você tem essa consciência e essa experiência de que Cristo vive em você por meio do seu Espírito Santo? Se você não nascer de novo, ao receber o Espírito Santo de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Eu não poderia entrar nesse reino, se isso também não tivesse sido graciosamente concedido a nós. Essa é a primeira bênção que Paulo lembra àqueles irmãos lá. Olha, quando vocês receberam o Espírito Santo, foram feitos novas criaturas, adotados na família. Foi graças a quê? Ao judaísmo? Aquela religião distorcida que eles estavam praticando, do tipo, faça por onde merecer, ou foi graciosamente pela fé em Jesus Cristo? Mas há uma segunda bênção que o apóstolo vai também lembrar a eles, que é a bênção da transformação, crianças, do aperfeiçoamento no Espírito Santo. Verso 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Começado no Espírito, o que é isso? É o que nós acabamos de falar, é o começo, é a experiência do novo nascimento, é a recepção do Espírito Santo no nosso coração. O começo deles tinha sido assim, esplêndido, começaram direitinho, conforme a palavra de Deus, mas o progresso deles estava sendo lamentável, trágico, porque agora eles que tinham começado no Espírito, estavam aperfeiçoando na carne. O que é o aperfeiçoamento a que Paulo se refere? É instintivo para mim e você o que é esse aperfeiçoamento. Você não se sente uma pessoa incompleta, muitas vezes? Está faltando alguma coisa? Que você olha para você mesmo e vê quanta coisa ainda você precisa melhorar. Quão diferentes nós somos do padrão estabelecido na palavra de Deus. Isso refletindo no relacionamento familiar, nas nossas atividades profissionais, na vida eclesiástica. Todos nós temos essa sensação de incompletude. Nós não estamos no nosso pleno potencial. Foi isso que o pecado fez conosco. Abriu um buraco, um rasgo na nossa alma, no nosso ser. E Jesus veio para não só purificar a gente do mal que havia em nós, mas nos transformar para que nós sejamos cada vez mais completos nele, cada vez mais parecidos com ele. É desse aperfeiçoamento que o ser humano anela alcançar, mas que nunca alcança fora de Cristo, que Paulo está falando aqui. Vocês estão procurando aperfeiçoar no esforço, com base no esforço humano, fazendo propósitos, estabelecendo projetos, quero ser mais disciplinado, vou me esforçar mais, prometo que nunca faço isso de novo. E Paulo diz, não é assim que funciona a vida cristã.
A gente começa no Espírito e a gente progride, avança, caminha pelo poder do Espírito Santo que vive em nós, pela orientação do Espírito Santo na palavra. Foi Ele que inspirou essa palavra e pela aplicação que Ele faz dessa palavra na nossa vida. Na sequência aqui, meus irmãos, então nós somos chamados para nos tornarmos pessoas melhores, mais do que melhores, novas, vivemos em novidade de vida. E o que mais caracteriza essa transformação e esse aperfeiçoamento não é a gente ter a conduta certa, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer a lei de Deus. A maior evidência de que nós estamos avançando nesse aperfeiçoamento, sabe qual é? O amor a Deus crescendo no seu coração. Quanto mais você aprender a amar a Deus, mais você está sendo aperfeiçoado. A obediência aos mandamentos é consequência. Jesus disse: aquele que me ama, guardará as minhas palavras. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência é consequência. Muitas vezes nós desobedecemos a lei de Deus conscientemente. Sabe por quê? Porque nós não amamos a Deus de verdade. Amamos outras coisas e outros objetivos mais do que ao nosso Deus. Você já começou a vida cristã como deve começar? No Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo e se tornando uma nova criatura? Pois eu te pergunto então, qual a avaliação que você faz hoje do seu progresso espiritual, da sua caminhada cristã até aqui? Você realmente ama o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa? Essas três pessoas que formam um único Deus, elas realmente sensibilizam, mexem com o seu coração em alegria, em gratidão e amor para com Deus. E por causa desse amor a Deus, você tem se aproximado, sente que está se aproximando cada vez mais de Deus? Ou sua vida espiritual está estagnada? Você não tem prazer nenhum em orar, em ler a palavra de Deus, em adorar? Isso é porque falta amor, é porque nós começamos bem no Espírito e estamos agora aí patinando, rodando em círculos, tentando ser um crente melhor, e olhe lá, na nossa própria força, no nosso próprio braço. Esse amor a Deus tem despertado em você fome espiritual, de orar mais, de ler mais a palavra, de estar aqui cultuando a Deus, ou em casa cultuando com a gente à distância, em função desse seu amor crescente pelo seu Deus, pelo Senhor, nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você tem se lamentado pelos pecados que você ainda vê em você, e você sente nojo dos seus pecados, porque quando a gente não sente nojo dos nossos pecados, é porque nós estamos gostando, está confortável, a gente está retroalimentando essa prática pecaminosa. E você tem buscado a graça de Deus para encontrar forças, motivação, para vencer o pecado na sua vida, e assim na minha vida também. E somente por meio de Jesus Cristo crucificado, nós podemos ser abençoados assim, meus irmãos, com uma transformação verdadeira, não uma transformação pela metade, mas uma transformação lá de dentro do nosso coração. Há uma terceira bênção que nós encontramos aqui nesse texto: sofrimento com propósito. O apóstolo pergunta no versículo 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Gente, que baita sofrimento nós estamos experimentando, não? Há 12 meses com essa terrível pandemia. Agora você imagina, gente, pessoas, milhões de pessoas, eu diria bilhões de pessoas passando por isso, não tendo a menor ideia de por que isso está acontecendo e qual a finalidade disso, por que a vida está desse jeito. Você soma a angústia da doença com a angústia existencial de não conseguir entender, discernir, mapear os acontecimentos à nossa volta. Situação terrível essa. O problema é que nós temos hoje um novo evangelho sendo pregado por aí, ou muitas vezes na nossa mente mal instruída na palavra de Deus, um evangelho sem dor, sem sofrimento, sem cruz e, lógico, sem Cristo também. Um evangelho que acha que seguir a Jesus é garantia de corpo fechado, blindado, para usar uma expressão popular, de que nenhum mal vai chegar à nossa tenda e nós não vamos ter nenhum problema na vida. E quando temos, então, aí é um desespero total. Cadê Deus? O
Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu? Por que isso acontece comigo? São típicos raciocínios de quem de fato não entendeu, não alcançou esta bênção de sofrer com propósito. O verdadeiro evangelho é bem diferente disso, meus irmãos, muito diferente. Na experiência de Paulo, na plantação das pelo menos 4 igrejas aos Gálatas, as 4 igrejas na Galácia, Antioquia, Listra, Derbe e Icônio, são as igrejas da Galácia. Foi um período muito difícil, muita gente convertendo, mas muita provação. Foi ali que o apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto, apedrejado, arrastado para fora da cidade como um cachorro e jogado lá como se morto estivesse. Agora você imagina os discípulos todos que estavam ali ligados com Paulo, ver isso acontecendo com o pastor deles, o sofrimento que isso foi para eles e a repercussão que isso pode ter gerado para eles e para as famílias deles. Não foi nada fácil. E o argumento de Paulo aqui é o seguinte: gente, se esse novo evangelho que está sendo pregado é a verdade, por que nós não começamos direto com eles? Um evangelho mais flexível, mais ao gosto dos judeus que nos perseguiram na fundação da igreja. Se a gente tivesse tido essa flexibilidade, a gente não precisava ter passado por todo esse sofrimento. E é por isso a pergunta dele: terá sido em vão que tantas coisas sofresses? Não precisava ter passado por tudo isso? E ele então, certamente discordando disso, ele sabe que o verdadeiro evangelho é um evangelho que realmente irritava os judeus. E quando Paulo passa pela segunda vez ali na região da Galácia, lá no livro de Atos, capítulo 14, ele fortalece a alma dos discípulos da Galácia, verso 21, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o evangelho, que fala de salvação, de perdão, de paz, de bênção, mas já avisa, vai ter provação. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. A vida não será um mar de rosas o tempo todo, haverá momentos de muita alegria, mas também de sofrimento. E essa é uma das bênçãos que o Evangelho de Cristo nos traz. A gente sabe por que está sofrendo. A gente sofre por amor a Cristo com a atitude certa. A gente sabe que os sofrimentos na nossa vida não são desperdiçados por Deus. Ele vai usar tudo para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para a glória dEle, para o avanço do Evangelho. Deus está orquestrando e trabalhando tudo com muita sabedoria. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que a vida imperfeita e sofrida como ela é, tem sentido, tem governo, tem socorro para nós. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Existe graça para o sofrimento, socorro no sofrimento, e existe propósito no sofrimento. O apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, ele diz: ora, fiquem firmes, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, veja o propósito de Deus, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Enquanto Deus está trabalhando nas circunstâncias adversas, Ele está trabalhando em mim e em você, neste fortalecimento e neste amadurecimento do nosso coração. É por isso que nós compartilhamos em todo o tempo que Jesus é a nossa paz, porque nós sabemos que o sofrimento nas mãos de Deus tem finalidades, tem propósitos, e que não necessariamente eu preciso saber exatamente quais são na hora em que eu quero. Esse tem sido, meus irmãos, um anos horribilis, como dizem, a esses últimos 12 meses no mundo todo. Eu pergunto se você tem encontrado graça para suportar essa provação na presença de Jesus. Você consegue ver nisso o dedo de Deus por trás dessa pandemia? Leia depois a pastoral do domingo passado, escrita por John Charles Riley, um bispo no século XIX, intitulado O Dedo de Deus, sobre a peste bovina, que foi algo assim que mexeu muito com a Inglaterra no século
19, e ele fala exatamente isso, que aquela peste era o dedo de Deus. Como foram as pragas lá no Egito, que os magos disseram, isso aí nós não conseguimos mais fazer uma cópia, é o dedo de Deus, a partir da terceira praga, se não me engano. Você consegue perceber que o Deus de toda a graça está usando essas circunstâncias para amadurecer você, moldar você, relacionamentos, famílias, igrejas, o nosso mundo como um todo, e isso tem afetado o seu amor a Deus, tem aumentado, o seu caráter cristão, a sua conduta como cristão, estão sendo aperfeiçoados através do sofrimento, sua vida devocional, suas emoções, seus relacionamentos. Só o Evangelho pode fazer isso no meio de uma situação tão adversa como são os sofrimentos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês sofreram, e sofreram por causa do Evangelho puro, mas sofreram e sabiam que não era vão aquele sofrimento, como não é vão também o nosso sofrimento hoje. Somente por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, nós podemos ser abençoados por Deus. Ele nos dá o seu Espírito Santo para viver em nós, transformando a nossa vida, primeiramente nos adotando na sua família e na sequência transformando o nosso caráter, a nossa vida. E também nos ensinando a sofrer com propósito na caminhada da nossa vida. E nenhum esforço humano pode proporcionar isso para nós, queridos. Nem religioso, nem filosófico, nem secular podem nos proporcionar estas bênçãos. Cristo. Somente Jesus Cristo, crucificado, ninguém mais pode nos abençoar assim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos adorá-lo agora com uma canção.